esta análise busca responder a 3 questões fundamentais. O que significa ser espírita? O que significa ser bolsonarista? E por fim, é possível ser ambos ao mesmo tempo? Para isso, examinaremos os princípios de cada corrente de pensamento. E realizaremos uma comparação detalhada para identificar contradições doutrinárias. Em seguida, analisaremos um caso prático e emblemático. O apoio do renomado médium Divaldo Franco a figuras e políticas associadas ao conservadorismo e ao bolsonarismo, evidenciando o abismo entre a pregação espírita e a prática política. O que significa ser espírita? O espiritismo, codificado por Allan Kardec no século XIX, é uma doutrina filosófica, científica e religiosa. Ser espírita significa guiar-se por princípios morais e éticos, baseados na caridade, na fraternidade e no amor ao próximo, tendo Jesus Cristo como modelo e guia. Os pilares fundamentais do espiritismo incluem: primeiro, a existência de Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Segundo, a imortalidade da alma e a reencarnação. O espírito evolui continuamente através de múltiplas existências. Terceiro, a pluralidade dos mundos habitados. O universo é vasto e habitado por seres em diferentes estágios evolutivos. Quarto, a comunicabilidade dos espíritos. A interação entre o mundo material e o espiritual. Quinto, a moral de Jesus e a caridade. A máxima fora da caridade não há salvação guia a conduta espírita. A caridade não é apenas material, mas moral, indulgência, perdão, benevolência. Sexto, o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Cada indivíduo é responsável por suas ações, colhendo os frutos de suas escolhas. No aspecto social, o Espiritismo defende a igualdade, a fraternidade universal, o respeito aos direitos humanos, a diversidade, a paz e a preservação do meio ambiente, repudiando qualquer forma de preconceito, violência ou autoritarismo. O que significa ser bolsonarista? O bolsonarismo é um fenômeno político, ideológico e social de extrema-direita, que emergiu no Brasil associado à figura de Jair Bolsonaro. Ser bolsonarista implica alinhar-se a um conjunto de valores e práticas que misturam conservadorismo moral, nacionalismo, militarismo e neoliberalismo econômico. Os fundamentos ideológicos do bolsonarismo incluem: primeiro, o conservadorismo moral, defesa da chamada família tradicional, oposição à ideologia de gênero, crítica ao feminismo e rejeição às pautas LGBTIA+. Segundo, o militarismo e o armamentismo, valorização da hierarquia militar, defesa da ditadura militar brasileira e flexibilização do porte de armas como forma de liberdade individual. Terceiro, o autoritarismo e o antissistema, ataques constantes às instituições democráticas, culto à personalidade do líder, o chamado mito, e descredibilização do sistema eleitoral. Quarto, o anticomunismo e a guerra cultural, retórica polarizada contra a esquerda, vista como inimigo interno, e influência do chamado olavismo na rejeição do marxismo cultural. Quinto, o negacionismo científico e ambiental, desconfiança em relação à ciência, evidente na pandemia, e políticas de flexibilização da proteção ambiental, resultando em aumento do desmatamento. Sexto, o nacionalismo religioso, uso do lema Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, fundindo o Estado com pautas religiosas neopentecostais. É possível ser espírita e bolsonarista? As contradições. Embora na prática existam indivíduos que se declarem espíritas e bolsonaristas, uma análise rigorosa dos princípios fundamentais de ambas as correntes revela profundas contradições estruturais. Primeira contradição: violência e armas. O Espiritismo defende a paz, a brandura e o perdão. Jesus ensinou a oferecer a outra face. O bolsonarismo defende o armamentismo civil e exalta regimes militares. A posse e o uso de armas para a resolução de conflitos ferem diretamente o princípio da caridade moral. Segunda contradição: visão sobre o próximo. O Espiritismo prega a fraternidade universal. Todos são irmãos em evolução. O bolsonarismo polariza, nós contra eles.
estigmatizando opositores e minorias como inimigos. A cultura de ódio e intolerância opõe-se diretamente à máxima amai-vos uns aos outros. Terceira contradição: direitos humanos e diversidade. O Espiritismo ensina que espíritos não têm sexo, cor ou raça fixos, defendendo os direitos humanos como reflexo da justiça divina. O bolsonarismo rejeita as pautas de direitos humanos e sustenta machismo, homofobia e racismo estrutural. O preconceito é visto pelo Espiritismo como sinal de atraso moral. Quarta contradição: meio ambiente. O Espiritismo ensina que a Terra é uma escola e morada que deve ser cuidada. O bolsonarismo flexibilizou leis ambientais e incentivou o desmatamento na Amazônia. A destruição irresponsável do planeta contraria a responsabilidade espírita para com a criação. Quinta contradição: verdade e ciência. O Espiritismo prega a fé raciocinada e caminha lado a lado com a ciência. O bolsonarismo praticou o negacionismo científico em relação às vacinas e ao aquecimento global, e disseminou massivamente notícias falsas. A negação da ciência fere o princípio da verdade e da razão espírita. Sexta contradição: relação com o Estado. O Espiritismo respeita o Estado laico. A religiosidade é íntima e moral, não devendo impor dogmas pela força da lei. O bolsonarismo tentou fundir religião e política, impondo valores neopentecostais ao Estado. Isso fere o livre-arbítrio e a liberdade de consciência defendidos por Kardec. Sétima contradição: autoritarismo versus democracia. O Espiritismo ensina que o progresso moral exige liberdade de pensamento e igualdade de direitos. A democracia reflete a fraternidade social. O bolsonarismo demonstrou tendências autoritárias, ameaçou o golpe de Estado e exaltou ditaduras. O autoritarismo é um obstáculo ao progresso espiritual. O caso de Valdo Franco: contradição entre pregação e prática. A incompatibilidade entre o espiritismo e as pautas conservadoras fica ainda mais evidente quando analisamos a postura de figuras proeminentes do movimento espírita brasileiro. O caso mais notório é o do médium baiano Divaldo Pereira Franco. Divaldo Franco, nascido em 1927 e falecido em 2025. Considerado por muitos o maior divulgador do espiritismo no mundo. Fundador da obra social Mansão do Caminho, em Salvador. Acumulou ao longo dos anos um histórico de declarações e atos que contradizem frontalmente os princípios que pregava. 3 episódios são especialmente emblemáticos. Primeiro episódio: o venerando Sérgio Moro, em 2018. Em congresso em Goiás, Divaldo Franco referiu-se ao então juiz Sérgio Moro como venerando, elogiando a chamada República de Curitiba. Essa declaração gerou forte repúdio de setores progressistas do espiritismo, que assinaram manifesto público de repúdio. O espiritismo prega justiça baseada no respeito às leis e aos direitos individuais, sem partidarismo ou justiçamento. Chamar de venerando um juiz cuja parcialidade foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal demonstra um alinhamento político que se sobrepõe à prudência e à justiça equitativa ensinadas por Kardec. Segundo episódio: a ração humana de João Dória, em 2017. Divaldo cedeu espaço no evento Você e a Paz para que o então prefeito de São Paulo, João Dória, lançasse a chamada farinata, um granulado nutricional feito de restos de alimentos, apelidado pejorativamente de ração humana. A caridade espírita não se resume a dar qualquer coisa para aplacar a fome. Ela exige respeito, dignidade e empatia para com o necessitado. Apoiar a distribuição de um produto que retira a dignidade do ato de se alimentar e trata a população pobre de forma sub-humana vai contra o princípio básico da fraternidade. A caridade não pode ser um instrumento de humilhação social. Terceiro episódio: a defesa dos golpistas do 8 de janeiro, em 2023. Após os ataques terroristas de 8 de janeiro de 2023, as sedes dos 3 poderes da República, Divaldo Franco proferiu discurso minimizando os atos, chamando as prisões dos envolvidos de estúpidas e sem julgamento, e afirmando que ninguém estava armado. O espiritismo defende o progresso por meios pacíficos e o respeito às leis justas da sociedade. Defender ou minimizar atos de vandalismo contra as instituições democráticas contraria a essência pacífica e democrática da doutrina de Kardec. Conclusão.
Ser espírita é buscar a evolução moral através da caridade, da paz, do respeito à ciência e do amor incondicional ao próximo. Ser bolsonarista em sua essência ideológica envolve a defesa do armamentismo, do autoritarismo, da polarização social, do negacionismo e da imposição de uma moralidade conservadora excludente. Do ponto de vista estritamente doutrinário e filosófico, é profundamente contraditório ser espírita e bolsonarista ao mesmo tempo. Os valores centrais do bolsonarismo: violência, exclusão, mentira, autoritarismo e preconceito, colidem frontalmente com todos os pilares do espiritismo. O caso de Divaldo Franco ilustra perfeitamente essa ruptura. Quando um líder espírita apoia figuras autoritárias, defende medidas desumanas como a ração humana e minimiza ataques à democracia, ele evidencia a triste contradição entre a pregação teórica da doutrina, amor, dignidade e justiça, e a prática política real. Conservadorismo excludente, elitismo e complacência com a barbárie. Como alertou o próprio Allan Kardec, o verdadeiro espírita se reconhece por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, e não apenas por suas palavras ou popularidade. E como disse Jesus, citado no Evangelho segundo o Espiritismo: a árvore é reconhecida pelos seus frutos.